E na sexta-feira, nesse sábado, dia 26 e 27 de janeiro, tivemos adultos faixas pretas lutando no europeu. No dia 1, que foi na sexta-feira, dos adultos faixas pretas lutando, nós tivemos o feminino formando as finais das categorias e também do absoluto, e no masculino formando até as quartas de final. E aí e a final do absoluto masculino. E aí no sábado nós tivemos o restante das categorias masculinas e o final do absoluto. Então, já tem um vídeo aqui no canal falando como é que foi o primeiro dia. Se você não assistiu, eu vou deixar no final como sugestão pra você, porque nesse dia de hoje, né, eu vou falar o que aconteceu no sábado. Foram muitas lutas, a gente abriu live desde as 7 horas da manhã, então, pô, quem participou da live, muito obrigada, cara, porque assim, como a gente tem bastante interação, então me ajuda demais na hora da live, porque é ruim quando eu vou fazer uma live em que a galera não comenta, então, pô, como conversar? Não, mas vocês sempre mandam mensagem, perguntam, me zoam vocês, então é bem divertido, muito obrigada a todo mundo, a gente teve 690 pessoas assistindo na hora, né, que tava o Mika lutando, então no final a gente fechou com 16 mil visualizações, então foi muita coisa, cara, numa live a gente só comentando assim, muita gente assina a Flow pra assistir e fica pra ouvir os comentários com a gente, tem gente que às vezes não consegue assinar a Flow, pelo menos fica na live pra saber o que tá acontecendo, então muito obrigada a todos vocês, sério, vocês são demais. E aí, como na live nós tivemos muitas pessoas perguntando, pô, como é que foi a quarta de final, como é que foi a semifinal? Eu até demorei pra fazer esse vídeo de resultados hoje, porque eu separei todas as lutas que aconteceram no sábado. Desde os quartos de final até a final, né? No caso masculinos, porque na sexta-feira foram as femininas, a gente já falou sobre sexta-feira. Então, nessas lutas eu só vou falar pra você quem lutou contra quem, como terminou. Não vou dar muito detalhe, porque senão o vídeo vai ficar de horas aqui, né? Vai ficar muito grande. Mais detalhes eu vou falar na final quando tiver, tá? Antes da gente ir para o vídeo, eu quero parabenizar a IBJJF. Quando é pra falar mal, a gente fala aqui. Tu sabe que eu não tenho papas na língua, mas quando é pra elogiar, a gente também tem que fazer da mesma forma. A IBJJF tá ouvindo a gente, tá? A gente reclamou que nas finais dos adultos faixas pretas tava tendo luta em volta. A gente não teve isso no europeu. Pô, eles colocaram uma luz escura, né? Deixaram só uma iluminação para as lutas. Deram a real... como é que a gente pode... valorização, sabe? Porque, pô, até a gente tem o Roger Grace falando no podcast que você começa de verdade na faixa preta profissional. As faixas coloridas você tá treinando, você ainda é amador. O Roger mesmo falou sobre isso. Então, assim, tem que dar o devido valor, né, pros faixas pretas, e agora eles estão dando. Então pode falar o que for da IBJJF, mas eles estão nos ouvindo. Ah, a gente reclamou disso, eles mudaram. Reclamamos da 50-50, eles mudaram a regra, eles atualizaram. Tem muita coisa pra mudar? Tem, mas eles estão ouvindo. E isso é muito importante, você ouvir. Pô, a pessoa tá te criticando e você vai dar ponderando, isso aqui realmente a gente tem que mudar, não, isso aqui eles estão falando demais. E fazer isso é cabuloso. Então, pô, a IBJJF... parabéns, tá? Agora a gente tem que melhorar só na premiação. Aproveitando, já vou falar, melhorar a premiação da galera, né? Colocar a premiação do europeu, né? Mas enfim, estamos caminhando para isso. Mas muito bem. A gente teve a transmissão da FloGrap, foi muito boa. Só tem que reclamar um pouquinho do placar, né? O placar, a gente... pô, teve momentos que ficou com o tempo parado, não sei quantos minutos, demorava horas, mano, pra pontuação cair no placar. Então, eu posso até falar alguma pontuação aqui que esteja errada, porque às vezes o placar virtual não marcou. Então, a gente vai saber quem foi o vitorioso, tá? Vai saber que foi na pontuação, se foi na vantagem, talvez que não seja tão correta, porque a gente teve esse probleminha com o placar, mas enfim. Vamos lá. Começando com o peso galo masculino, nas quartas de final nós tivemos o Thaleson Soares contra o Wendell, e aí o Thaleson venceu por 2 vantagens, o Tadia contra o Shai, e aí o Tadia venceu por 8-6 na pontuação, o Oziel Santos contra o Zayed, onde o Oziel venceu por desclassificação, porque não bateu peso o Zayed, e o Jonas Andrade venceu o Ítalo com um estrangulamento. Na semifinal, nós tivemos o Thaleson contra o Tadia, e aí o Thaleson venceu por 19-2, e na outra semifinal, o Jonas Andrade venceu o Oziel com o triângulo. Então, no final, nós tivemos o Thaleson Soares contra o Jonas Andrade, e aí o Thaleson venceu por 5-0. Já no peso pluma, nas quartas de final, nós tivemos os
CEO contra o Henrique, e aí o CEO venceu por 2-0. O Anderson Duarte venceu o Yuri Hendricks por 2-0. O May venceu o Kevin Carrasco por 4-2. O Jefferson Fagundes venceu o Tomoyuki por uma vantagem. E aí a gente foi para a semifinal. Semifinal, tivemos o May contra o Jefferson, e o May venceu com o estrangulamento das costas, e o Anderson Duarte venceu o CEO por uma vantagem. Então, final, o May contra o Anderson. E aí, cara, o Anderson me surpreendeu, tá? Na queda, ele tava se dando bem em cima, assim, do May Han, que a gente sabe que é um ponto forte do May é a queda, mas o Anderson, assim, ao meu ver, ele tava sendo um pouquinho superior que o May na parte da queda. Eu falei, pô, o Anderson é bom, cara. O Anderson é bom, mas aí, mais pra frente, o May já deu o show dele e acabou vencendo com o estrangulamento das costas. O Anderson, eu acredito, também tenha cansado um pouco, né? O May tem um ritmo muito acelerado, acho que eu nunca vi o May cansado. Então, assim, o May venceu com o estrangulamento das costas, mas no começo o Anderson deu uma, tipo assim, pô, o garoto é bom, hein? Vamos ficar observando ele. Então, May venceu com o estrangulamento nas costas. No peso pena, nas quartas de final, nós tivemos o Diego Sodré vencendo o Sam McNally por 2-0, o Kennedy Marcial vencendo o Sebastian por 2-0, o Alex Sodré vencendo o Jian Cho por decisão, e o Ademir vencendo o Isaac Duordelia por 2-0. Foi uma grande surpresa, né? A gente achou até que o Isaac Duordelia ia chegar na semifinal, pelo menos, não. Foi vencido por 2-0. Aí na semifinal nós tivemos o Alex Sodré contra o Ademir. E aí, o Alex Sodré venceu por uma vantagem. Eles empataram 8-8 no placar, ele venceu por uma vantagem. E o Kennedy Marcial venceu o Diego Sodré por 4-2. Então, afinal, tivemos o Kennedy Marcial contra o Alex Sodré. Cara, foi uma luta bem acirrada, que assim, quase que o Kennedy perde no finalzinho. Porque o Alex Sodré faltando o quê? Acho que uns 10 segundos pra acabar a luta. Mano, ele colocou uma blitz em cima do Kennedy. Que bicho, ele passou a guarda e o Kennedy virava, ele ia pegar as costas, o Kennedy virava. Então, tipo, mano, foi de tirar o fôlego. Eu achei, eita, chegou quase a perder. Mas aí o Kennedy venceu por... Eles estavam empatados em 2-2, o Kennedy venceu por 2-1. Foi por pouco, mas... Pô, eu tô feliz que o Kennedy tenha voltado. Eu tava torcendo pro Kennedy porque ele voltou muito bem, né? Tanto no kimono quanto no sem kimono. Eu quero que ele esteja bastante tempo aí no pró, né, da galera, para poder ter mais um atleta de grande renome aí pra gente. No peso leve, nas quartas de final, tivemos o Nathan Schweng contra o Leon, e ele venceu por 2-0. O Ispen venceu o Lucas Protásio por uma vantagem, eles empataram em 2-2, ele venceu por uma vantagem. O Ilaia venceu o Pedro Leonardo por desclassificação. E o Pablo Labazelli venceu o Júlio Arantes por 7-0. Na semifinal, o Ilaia venceu o Pablo Labazelli por 2-0 e o Ispen venceu o Nathan Schweng na decisão. Foi bem acirrada, cara, essa luta. Teve até gente me perguntando, Rafa, você acha que o Nathan Schweng deveria vencer? O Nathan Schweng tava na frente, a gente conversou sobre isso na live. O Nathan Schweng tava na frente, na pontuação. E aí, tava nos minutos finais, eu falei, mano, o problema de você estar, tipo, com poucos pontos na frente é que, tipo assim, se a pessoa empata, ela vai estar superior a você. Por quê? Ela vai estar buscando o empate e você vai estar lutando para trás para não empatar a luta. Então, se ele consegue empatar e a luta vai para decisão, quem fez essa última pontuação, ao ver aos olhos do árbitro, buscou mais a luta. E eu falei, cara, eu tô com medo disso acontecer na luta do Schweng. A gente falou isso na hora da live. E dito e feito, quando acabou, eu falei, mano, o Ispen vai vencer essa luta. E realmente, o Ispen venceu. Então, na minha opinião, como eu falei na live, sim, o Ispen venceu na decisão por esse motivo que o Nathan Schweng no final começou a amarrar pra não empatar a luta, que é o certo, entendeu? Se você for olhar, ele é o certo, ele tem que começar a se defender, mas o outro buscou mais ataques. E no começo, como foi mais parelho, acaba que a visão dos árbitros olhando como todo o Ispen venceu a luta na decisão. E aí tivemos na final o Ilaia contra o Ispen e o Ilaia venceu por 2 vantagens. Foi bem amarrada, tá? Essa luta foi meio chatinha. Já no peso médio é o que, pô, fez a live estourar, né? Depois eu falei, cara, a luta do Mika tinha que ter sido no final. Porque, pô, depois que acabou o Mika, caiu quase pra metade. A visualização bateu 690 pessoas assistindo, acabou a luta do Mika, foi lá pra 300, 400 e poucas pessoas assistindo. Foi caindo, né? Tá todo mundo querendo ver essa luta do Mika. Então vamos lá. O Mika simplesmente finalizou todas as lutas. É spoiler, já vou dar spoiler aqui porque não tem como. Você já deve ter visto aí o que aconteceu. O Mika foi sensacional, o primeiro europeu dele na faixa preta.
de aproveitamento. Ele quer buscar o Grand Slam esse ano, ou seja, vai lutar tudo aí da IBJJF que dá, né, o direito ao Grand Slam. Então, vai ter muito Mika aí pra gente. Então, nas quartas de final, o Mika, cara, ele tirou o Tariq pra nada. É sério. A gente já esperava que o Mika fosse vencer. Por finalização, a gente falou isso, mas, pô, o Tariq não conseguiu fazer nada. O Tariq se defendeu o tempo todo. Pô, o Mika pulou aqui na guarda, tava de guarda, o Tariq ficou em pé, o Mika ficou pendurado, mano. Ele cruzou o braço do Tariq, pegou aqui nas costas, foi pras costas do Tariq, aí eles foram pro chão, que ele derrubou, pegou as costas, derrubou o Tariq virou de frente, ele ficou na montada, e ali ele tava tentando um smother tap e tal, mano. Estrangulou o Tariq. Pô, no estrangulamento mó diferente, bem legal. Ele passou a lapela dele. Incrível, cara. O Mika foi incrível. E o Fabiuri, ele finalizou o Max num leg lock, mano. Começo assim de luta rapidão, finalizando o leg lock. E aí o Enji Murazaki finalizou o Vinícius no estrangulamento das costas. Ele tava finalizando bem, tava indo muito bem também o Enji Murazaki. E o João Pedro Bolo finalizou venceu o Sully por decisão. Então, na semifinal, tivemos Mika Galvão contra o Fabiuri, né? E o Enji Murazaki contra o João Pedro Bolo. O Mika, cara, a luta contra o Fabiuri foi bem legal, tava bem tensa assim no começo. O Fabiuri tava colocando ritmo no Mika, eles deram uma embolação. Inclusive, cara, quem foi o árbitro dessa luta? Meus parabéns, gostei muito, porque teve um momento dessa embolação do Fabiuri contra o Mika que, tipo, saiu do tatame. O certo seria parar. Ele deixou a embolação rolar. Nossa, foi muito bom. Porque a gente sentiu falta. Cara, só são os faixas pretas lutando. Se bem que nesse momento era semifinal, né? Então tinha outras lutas. Mas enfim, eu sinto um pouco de falta estilo ADCC nesse momento. Que o ADCC, bicho, tu pode ir lá na mesa, tá rolando na mesa e a luta tá acontecendo. Porque a gente precisa dessa movimentação, essa embolação pra ver quem vai sair a melhor. E ele deixou a luta rolar, então meus parabéns, árbitro, foi bem legal. Apesar de ter sido um pouquinho contra as regras, você ajudou bastante a gente que tá assistindo, foi bem interessante. E aí, deu essa embolação, tá? Parece que o Fabiuri machucou o dedo, até passou esparadrapo lá. E aí o Mika finalizou o Fabiuri no estrangulamento das costas. Como eu já conversei, a gente já tinha conversado aqui no canal antes, que eu estava muito ansiosa pra ver o Fabiuri. Ele foi muito bem, chegou a lutar contra o Mika. Perder pro Mika, mano, você tá perdendo pro melhor, né, da categoria. Então, tá tranquilo. Pô, você chegou lá, garoto novo aí na faixa preta, eu acho que a gente vai ouvir bastante o nome dele aqui, ó. E o Enji Murazaki venceu o João Pedro Bolo por 6-2. Final, Mika Galvão contra Enji Murazaki. Como é que foi a luta? O Enji no começo puxou pra guarda e aí ele raspou o Mika. 2-0. Aí, bicho, acabou. Enji amarrou a luta inteira. Até eu achei um pouquinho que o árbitro demorou muito pra dar punição. A gente tem que ver também, né, como é essa análise aí, que é da interpretação de punição. Mas, pô, visivelmente o Enji tava amarrando. Aconteceu isso nas lutas das meninas tudo lá, principalmente da Maísa. A gente vai chegar lá depois. Mas, pô, a galera tá amarrando demais, conseguiu uma pontuação, amarra até o final da luta, então tá ficando chato. Só que eu não critico tanto o Enji, porque, mano, se você jogar aberto com o Mika, você vai ser finalizado. O garoto tira a finalização. O bicho tá perdendo assim, tu pode achar. Mika de costas no chão, cara no chão, todo esticado, você nas costas dele estrangulando, ele vai sair e vai te finalizar de uma forma. É sério, você não pode deixar espaço pro Mika. Ele tem essa capacidade de adaptação, de achar uma finalização, é surreal. Ah, você tá exagerando? Não tô exagerando. Mika é assim. Foi isso que aconteceu. Ficou, cara, passou 2, 3, 4, 5, 6 minutos de luta, gente, mano. Pô, tá 2-0, o Enji Murazaki ganhou 2 punições, a gente ficou assim. Tá, o Mika não tava conseguindo raspar o Enji segurou assim, colou a cara na barriga do Mika, eu acho que o Mika tava só esperando. Tipo, como ele ganhou as 2 punições, a terceira já era 2 pontos pro Mika, então o Mika ficaria na frente porque estaria 2-2 e aí 3 punições pro Enji, então o Mika estaria na frente. Acho que o Mika tava esperando ele talvez ganhar a terceira punição ou ele começar a agir, pra ele abrir espaço, porque realmente o Enji grudou a cara assim na barriga do Mika, não mexia mais. E aí ele teria que movimentar pra ele não ganhar essa punição e acabar perdendo por esses 2 pontos. Acho que o Mika tava esperando esse momento. Até o Mel que tava, tipo, Mika, tá na hora de raspar a Mika. O Mel até tava um pouquinho assim, tipo, meu Deus, velho, não pode perder, tá vendo? Perder dessa final. E aí o Mika tava muito tranquilo, que eu acho que ele tava esperando esse momento do Enji Murazaki movimentar. Foi esse momento. O Enji teve que se movimentar, senão ia tomar a terceira punição e dar 2 pontos pro Mika. Se movimentou, mano, o Mika entrou debaixo do Enji. Ele foi atacar como se fosse um leg lock. Cara, eu não sei como ele achou esse braço.
tá? É como se fosse aqui guarda, eu acho que ele foi entrar na guarda cá, talvez, pode ser. E aí ele passou, a entrada de perna, ele fez a entrada de braço. Cara, achou um armlock ali lindo, finalizou todas as lutas. Finalizou no armlock, a gente sabe que o armlock é a especialidade do Mika. Mika Galvão finalizou todas as lutas no europeu, isso foi incrível. E aí tivemos o peso meio pesado, nas quartas de final o Maurício venceu o Nola com estrangulamento das costas, o Davi venceu o Charles Andorian por 9-2, o Orlando Monteiro venceu o Farris com um triângulo e o Wellington venceu o Shane por 9-4. Na semifinal o Maurício venceu o Davi por uma vantagem, o Wellington venceu o Orlando por 2-0. E aí, afinal, nós tivemos, porque o Maurício e o Wellington, né, fecharam a categoria. Então, nós tivemos meio pesado. Ah, Rafa, pode fechar a categoria? Pode. Não pode no Mundial. Se você fechar o Mundial, você não ganha dinheiro, não ganha pontuação pro time. Agora, o europeu não vale nada. Isso aqui paga lá pra lutar. Então, né, não tem como eles proibirem isso. Eles fecharam. Não tivemos luta no meio pesado. E aí, no peso pesado, quarta de final, o Felipe Edro venceu o Marcos com katagatame. O Lucas Alves venceu o Ítalo com uma botinha. O Adam finalizou o Adam venceu o Vinícius por 4-0. O Pedro Machado venceu o Gesser com armlock. E na semifinal tivemos o Felipe Edro vencendo o Lucas com uma botinha, especialidade da casa, né? E o Adam Vardiskin venceu o Pedro Machado por 9-4. Foi de viradinha também, viu? A gente sabe que o Adam, cara, o Adam é o cara mais de coração. O que a gente fala que o Big Dan não tem coração, o Adam tem de sobra, mano. Não, a luta com o Adam só acaba quando o árbitro apita. Ah, tá faltando 10 segundos? O Adam pode virar o jogo. A gente viu isso contra o Felipe Edro, né? O Adam, você tem que esperar o último segundo. Sim. Acabou a luta, beleza. O Adam perdeu, porque senão ele pode virar o game. Tem muito coração o Adam. E aí, mano, ele venceu o Felipe Edro por 9-0 na final. Pô, eu achei que o Felipe Edro fosse levar. O Felipe Edro tava melhor assim no começo, mas aí o Adam acabou, mano. Chegou ali na montada do Felipe Edro, ele raspou, passou guarda e montou. Passagem de guarda e montada. E aí, bicho, 9-0, ficou lá no Smother Tap no Felipe. Tava muito ruim, o Felipe tava todo assim. Adam foi bem, viu? 9-0, venceu o Felipe Edro. E aí fomos pro super pesado, quarta de final. O Hyron Gracie venceu o Marcos no Verbal Tap, né? Ele desistiu. O Eric Muniz venceu o Vinícius Lessa com o estrangulamento das costas. O Harrison venceu o Anderson Muniz por 2-0. E o Anderson Cauane venceu o Thiago com o estrangulamento das costas. Na semifinal, o Eric Muniz venceu o Hyron Gracie por 2-0. A gente teve o Eric segurando. Tipo assim, o Hyron ficou com uma postura muito boa, tá? Pra não ser raspado de novo pelo Eric. Ficou nisso a luta inteira. O Eric teve até dificuldade, assim, em trabalhar com o Hyron. Mas aí o Hyron deu aquela amarrada, tipo assim, pô, não posso me mexer, senão, né, vou acabar sendo raspado aqui, que ele ficou passando a guarda do Eric. Foi uma luta mais amarrada, mas foi uma luta bem tensa. Até o Roger tava mandando muita call, que acabou que o Hyron não conseguiu usar muito a call do Roger. Não sei se ele tava com medo de ser raspado, não sei o que aconteceu. Mas a gente, é a estreia dele, né, aqui. Foi bem, até chegou na semifinal. Ele enfrentou o Eric Muniz, o campeão da categoria. Perdeu pro campeão, né? Pô, perdeu pro campeão, tá tudo certo. Então, bom, temos boas esperanças aí com o Hyron. E o Anderson Cauã venceu o Harrison por 2-1. Final, Eric Muniz contra o Anderson. E aí, bicho, foi... Caraca, mano. O Eric sapateou em cima do Anderson. Foi 26-10. Ele fez tudo o que ele queria. Mano, teve um momento que ele tava na montada, que eu não sei o que ele fez. Tava na montada, ele tentou ir pras costas, bem embolado, dar uma montada, tipo, uma mó aleatória. Tava muita vantagem na luta. Não conseguiu pegar as costas, mas foi um movimento bem diferente. A gente até assustou assim, oxi, o que ele tentou fazer aqui, mano? Mas foi bem legal, 26-0, mano, 26-0. Teve um momento que o Eric pegou o armlock no Anderson. Eu acho que ele não quis quebrar o braço. Ele foi bem tranquilo, tipo assim, pô, bate, mano, bate. Ah, o Anderson saiu. Acho que ele até deve ter se arrependido de, né, não ter dado o tranco. Mas deu pra perceber que ele não quis dar o tranco, sabe? No braço do Anderson. Achei legal também, né? Mas acabou não vencendo por finalização. Mas venceu por 26-0, domínio total. E no pesadíssimo, nas quartas de final, nós tivemos o Berg vencendo o Lambertucci com triângulo. O Kitgel vencendo o Helder com o cachecol choke. O Marcos Ribeiro vencendo o Tássio por 3-2 e o Atan Bueno vencendo o Safe por 6-4. Na semifinal, o Berg venceu o Catigel por 13-12
E o Yatan Bueno venceu o Marcos Cube por 2-0. Final, o Berg contra o Yatan e o Berg venceu por uma vantagem, tá? Foi bem acirrada a luta. O Yatan tava com uma base muito boa que o Berg não conseguiu raspar ele nem nada. Só que, cara, teve um momento que o Berg puxou pra guarda, ele deu aquele pulão, que o Yatan caiu pesado, veio na barriga dele. Chega, ele pediu pra respirar. Acho que deu uma machucadinha na costela dele, a gente até ficou preocupada. E aí, será que ele vai pro absoluto? Não, ainda bem que ele foi, deu tudo certo. E aí o Berg lutou o absoluto. E o absoluto do Berg foi contra o Pedro Machado. E aí, mano, o Berg dominou bastante a luta. Tava muito difícil pro Pedro, o Berg é maior, mais pesado, né? E assim o Berg venceu por 6-0 o Pedro Machado. Berg versão AJ, mano, tá doido, tá? Mandando benzaço demais. E aí no feminino, a final cara, o feminino foi bem, muita luta amarrada, teve mais luta amarrada do que tudo. A Shelby venceu a Júlia por 3-2. No peso pluma, a Jéssica Carolina venceu a Maísa por 2-0. Pô, essa luta também a Jéssica amarrou demais. Demais a Maísa. Você vê que a Jéssica tava só parada porque ela conseguiu a pontuação. A Maísa buscando. E, pô, até é ruim. Você vê que a pessoa tá amarrando. Dá pra ver, né? Isso aí foi tenso. Peso pena, a Margot venceu a Gabriela Pereira por 2-1. No peso leve, a Júlia Alves venceu a Vitória por 2-0. No peso médio, a Thalita ganhou da Ingrid porque a Ingrid, ela atacou tipo um leg lock, mas foi o leg lock de lateral. Como, assim, ao meu ver, né? Eu acredito que tenha sido isso. Igual mais ou menos o Kainan fez com o Mika. E aí você não pode, né, atacar o leg lock porque pode romper, acho que é o cruzado. Então é perigoso, e a BJJF não permite. Então eu acredito que ela tenha sido desclassificada por conta desse ataque lateral, tá? Então, a gente acredita que seja isso. Até ela ficou chateada, assim, mas enfim, foi desclassificada por isso. A gente começou na live e pra mim tinha que ser liberado. Faixa preta tem que liberar tudo, né? As faixas coloridas, obviamente não, mas faixa preta acho que tinha que liberar. Mas enfim, né? Quem já teve, como eu falei, incrível que pareça, eu tenho os meus joelhos bons, tenho problema só no ombro. Então, né, nem sei como é que são essas dores de joelho, quais são os problemas que tem. Então, quem sabe é que pode falar, não, Rafa, é muito perigoso pra você se recuperar, então tá certo. Eu prefiro não me abster dessa opinião aqui por enquanto, porque, como eu falei, nunca tive problema no joelho. E no meio pesado, a Aurélie venceu a Sábata Laís por 13-0. No peso pesado, a Mel venceu a Isadora por 3-1. No super pesado, a Gabi Peçanha venceu a Tayane Porfírio por 9-0 no finalzinho. A Gabi tava bem acirrada a luta e no finalzinho ela conseguiu esse monte de pontuação. E no absoluto, a Gabi Peçanha venceu a Thalita no armlock. Mano, acho que menos de 2 minutos de luta. A gente tava falando aqui, copa, acabou. Foi muito rápido a luta, ela venceu com o armlock. E esse foi o resultado do Europeu de 2024. Muito obrigada a todo mundo que foi presente na nossa live. Um beijo, até a próxima.